A leitura é Filipenses 1, de 3 a 11. Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso que vocês estão fazendo agora, que estou na cadeia, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vida de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e o louvor de Deus. Então, a gente está nesse mês, né, de comemoração da nossa igreja, nossa denominação, e da nossa igreja-mãe. Né, no dia 10 de julho, aniversário da primeira igreja, da primeira IPI de Campinas, que é a nossa igreja-mãe. É engraçado que ela é mais velha do que a nossa denominação, né, ela é de 1870. E a denominação é de 1903, porque ela foi fundada, né, pelo Eduardo Lane, que é um missionário americano. Você só tinha igreja presbiteriana, né, até então. E aí, quando tem esse cisma, né, de 1903, que aí cria a IPB e a IPI, a maioria da igreja resolveu ir para a IPI, a igreja de Campinas. Então, a nossa igreja ela é a mais antiga da cidade, a igreja evangélica mais antiga da cidade, de 1870. E dia 10 é o aniversário dela, e dia 31 do 7, 31 de julho, é o aniversário da nossa IPI, da nossa denominação, que até a gente comemorou ontem lá na primeira igreja. E se hoje a gente está numa plantação de igreja, é porque essas igrejas que foram plantadas, elas têm contribuído para a gente. Então, a gente está olhando para esse texto aqui de Filipenses, em busca de marcas de uma plantação de igreja saudável, para que possa guiar também o nosso caminho. Então, semana passada eu falei que uma plantação de igreja saudável, ela deixa memórias de gratidão e alegria entre os parceiros, independentemente das dificuldades. Então, a gente olhou para a história da igreja de Filipenses, como que ela foi plantada, essa igreja de Filipos, como que Paulo ali tinha uma gratidão muito grande quando ele olhava para essa igreja, mas que esse olhar para trás não deixava ele preso nisso. Isso servia, na verdade, para guiar o caminho dele para o futuro, e a gente tinha que fazer a mesma coisa. A gente tem que olhar para a nossa história, ser grato por ela, mas olhar para frente, olhar para aquilo que está diante de nós. E hoje eu quero ver essa segunda marca, que eu vou dizer o seguinte: é uma plantação de igreja saudável, ela cria um vínculo de cooperação que se estende para toda a eternidade. Ela cria um vínculo de cooperação que se estende para toda a eternidade. Então, em primeiro lugar, vamos olhar aqui para o texto, para aquilo que o Paulo chama de cooperação do Evangelho. Então, Paulo tem na igreja de Filipos uma parceira no trabalho dele de compartilhar o Evangelho com as pessoas. Né? Então, a gente vê isso no versículo 5, quando ele fala assim, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Depois, lá no verso 7, ele vai dizer, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Ou seja, desde o começo do ministério dele, a gente viu isso daí semana passada, né, quando ele anuncia lá na cidade de Filipos, e aí uma mulher se converte, que é Lídia, e aí ela chama Paulo, Silas, o pessoal que está ali com ele, para ficar na casa dela. E aí, a partir da casa dessa mulher, eles começam a compartilhar o evangelho na cidade. Então, desde esse começo, até agora que ele está preso em Roma, e aí a igreja compartilha, né, participa desse ministério dele, lembrando que ele não está numa prisão, assim, numa cadeia, né, ele está numa casa,
e nessa casa ele pode receber visitas, e aí a igreja manda Epafrodito. Então, como é que essa igreja participa do ministério dele? Através das orações, através da intercessão que eles têm por Paulo, através da oferta financeira que eles mandaram para Paulo, através do próprio Epafrodito, né, que foi um cara enviado para não só mandar notícias, mas servir Paulo naquilo que ele pudesse. Então, a igreja ela participa de Paulo nessa dificuldade dele. E pode parecer pouco e até muito simples que a igreja faça isso. Mas conforme eu estava estudando, eu li um comentário de um comentarista bíblico que ele fala assim, ó: Paulo estava em prisão domiciliar em Roma, acusado de perturbar a paz. A prisão domiciliar era aplicada apenas aos que aguardavam julgamento. Fazia anos que Paulo aguardava esse julgamento. Sob o sistema romano, o acusado pagava o próprio aluguel, além de comida, cobertor, caneta, tinta. Lembrando que caneta e tinta na antiguidade era um negócio bem caro, tá? Enfim, todas as despesas pessoais. Assim, Paulo dependia da ajuda financeira dos amigos. Era arriscado sustentar alguém acusado de um crime contra o império, mas os cristãos da distante cidade de Filipos enviavam dinheiro mesmo assim. Então imagina o seguinte, imagina uma pessoa presa debaixo do regime comunista, sei lá, chinês, russo, né, alguns anos atrás. Ou até imagina tipo um cara preso pela ditadura militar do Brasil. Você teria coragem de ajudar essa pessoa pessoalmente? Esse cara que está esperando o julgamento? Debaixo de um governo totalitário? É arriscado, vocês percebem, você se envolver. Você pode acabar indo para a prisão também. Mas a igreja de Filipos, ela não se, sabe, não ficou com medo, né? Ela não se eximiu assim dessa oportunidade de contribuir com Paulo. Então, e é interessante assim que eles eram tão generosos que essa não foi a única vez que eles contribuíram. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, ele fala das igrejas da Macedônia, que incluíam Filipos, Tessalônica e Bereia. E diz que eles eram tão generosos que, apesar da pobreza e da escassez deles, eles fizeram uma grande arrecadação para ajudar os pobres de Jerusalém, que passavam por muita dificuldade financeira, mesmo assim, de ter fome, né? No primeiro século, teve vários momentos de fome no Império Romano. Então, quando Paulo escreve lá em 2 Coríntios, ele diz assim, ó, do verso 8, de 1 a 5. Agora, amigos, quero comentar sobre os surpreendentes e generosos meios pelos quais Deus está trabalhando nas igrejas da província da Macedônia. Sérios problemas aconteceram naquelas igrejas, pressionando ao máximo o povo. Outra tradução fala que eles eram perseguidos, né, gravemente perseguidos. Mas isso revelou o verdadeiro caráter deles. Inacreditavelmente felizes, ainda que desesperadamente pobres. A pressão motivou algo inesperado. Um rio de doações sinceras e generosas. Eu estava lá e vi. Eles contribuíam com tudo que podiam, além da possibilidade deles, eu diria. Ajudar os cristãos pobres era um privilégio do qual não queriam abrir mão. Foi tudo espontâneo, tudo ideia deles. Fomos apanhados desprevenidos. A explicação é que eles, antes de tudo, se entregaram sem reservas a Deus e a nós. Eu estava pensando no seguinte, hoje a gente vive numa cultura que está acostumada com essa ideia da gente se envolver com causas e campanhas. Pensa bem, na década de 80 tiveram alguns eventos que parece que motivaram isso, né? O USA for Africa, né? O We Are the World. Lembram disso? Isso daí, né, que foi a campanha do Michael Jackson, do Lionel Richie, né, para poder arrecadar ofertas para a África, que estava passando fome. E aí motivou vários outros eventos, o Live Aid na Inglaterra, né, que foi no dia 13 de julho agora, dia do rock, aniversário da Olivia também. Tudo isso foram vários eventos que parece que começaram a popularizar essa ideia de fazer uma campanha em pró de pessoas que estavam precisando. A gente cresceu assistindo Criança Esperança, Teleton, essa coisa toda. Ou seja, tudo isso popularizou a ideia de arrecadar fundos para uma causa.
Tanto é que hoje em dia as vaquinhas virtuais são uma coisa muito comum. Só que quando a gente lê a Bíblia, a gente corre o risco de cometer o que a gente chama de anacronismo. A gente lê a Bíblia com a cabeça que a gente tem hoje. E aí a gente não percebe quão revolucionário foi essa oferta das igrejas da Macedônia para as igrejas de Jerusalém. Por quê? Porque não havia na antiguidade a menor chance de um povo de certa cultura, língua, origem, se mobilizar em prol de um outro povo, de outra cultura, outra língua, outra origem, que não deles. Tipo, dentro da mesma etnia, já era difícil as pessoas se mobilizarem, para estrangeiros, isso era algo impossível de acontecer. Foi algo inédito na história do mundo, isso que aconteceu. E muito revolucionário. Tanto é que em 361, o imperador Juliano, ele tentando reavivar o paganismo, o cristianismo já tinha meio que dominado o Império Romano. E Juliano foi um imperador que tentou reavivar o paganismo. Ele escreveu uma carta para um sacerdote pagão, ele fala assim, ó, é vergonhoso que enquanto os galileus ímpios, são os cristãos, né, galileus ímpios, socorrem seus pobres e também os nossos, todos vejam que o povo não recebe auxílio de nós mesmos. Ou seja, uma igreja que foi plantada de maneira saudável, ela sempre se torna parceira na propagação do evangelho. Seja sustentando os missionários que pregam de maneira direta o evangelho, como era o caso de Paulo, de tantos outros missionários esparramados pelo mundo ao longo da história da igreja. A gente tem isso até hoje. Eu tenho uma amiga lá da igreja de Bauru, da IPI de Bauru, é uma igreja assim, que eles contribuem muito para missões. Eu tenho uma amiga que foi para o Zimbábue agora, acho que o ano passado. Cara, assim, é emocionante você ouvir o relato dela, do que Deus está fazendo. Né? E é muito louco, assim, que é um missionário que eles estão apoiando lá. E, se eu não me engano, o cara chama Paulo também. E, ele é um médico que foi para o Zimbábue e tem pregado lá e tal. E aí eu comecei a acompanhar ele no Instagram. Meu, ele parece o Paulo, tipo, parece que está lendo o Novo Testamento. Porque ele vai, ele prega, o pessoal se converte, ele ensina um pouquinho, aí ele escolhe alguém para liderar, aí ele vai para outro lugar, começa a pregar, sabe? Depois ele sai fazendo esse ciclo, né? Tipo de corrigindo o que está errado, batizando gente nova que vai se convertendo e tal. E é muito louco assim você ver as coisas que estão acontecendo. A ponto assim de tribos que eram rivais e que até hoje se matam, se bobear. Diz que o único lugar que esse pessoal fica junto é na igreja. Né? O único lugar que eles, sabe assim, entraram em paz e em acordo e convivem juntos é na igreja cristã. Então é muito legal assim como que isso tem acontecido, né? E enfim, seja então através dos missionários, né, que pregam, seja socorrendo os necessitados, através do trabalho social da igreja. E se a gente fizer um estudo sobre a origem das instituições de cuidado e socorro, os hospitais públicos, os orfanatos, os asilos, a ideia de seguridade social, de pensão, não sei se vocês sabem, tudo isso aí assim, só existe por conta do cristianismo. Porque, assim, o mundo pagão antigo, ele não tinha um olhar para o necessitado, ele não tinha um olhar para quem precisava. O paganismo ele é extremamente fatalista. Porque se a pessoa está mal, ou é vontade dos deuses, ou é culpa das escolhas pessoais da pessoa. Então não tem essa ideia de você cuidar de quem precisa. Tudo isso surge com o cristianismo. Né? Aquele livro Sapiens, o Yuval Harari conta, né, que a primeira companhia de seguro, sabe assim, de assistência, né, tipo de pensão, não sei se vocês sabem, surgiu na Irlanda, na Escócia, Irlanda, não lembro direito. Era um grupo de pastores pensando nas viúvas dos pastores, porque os caras morriam muito cedo, e aí a mulher não trabalhava direito fora, e aí ficava assim, a viúva na miséria. Né? Então eles criaram essa ideia da pensão, né? Tipo do seguro social. E é uma empresa que existe até os dias de hoje. Né? Então, essa noção assim, de você olhar para quem precisa, de você olhar para o necessitado,
é algo que só veio com o cristianismo, né? Porque a gente se empenha em não só proclamar através de palavras, mas através de ações. E aí eu fiquei pensando o seguinte, por que eles fazem isso? Por que a gente, quanto igreja, se preocupa com isso? Então, meu segundo ponto é a motivação por trás da cooperação. O que motiva os projetos, as pessoas a se envolverem com um projeto? O que faz alguém querer apoiar uma causa, uma campanha, uma empreitada? Ou numa linguagem mais evangelical, o que faz alguém se engajar numa missão? Então, assim, se você não é uma pessoa religiosa, ou melhor falando, se a sua religião é uma religião mais secularizada, ou seja, se aquilo que guia você tem a ver com poder, com aparência, com, não sei, com sucesso, se aquilo que dá sentido para a tua vida, né, tem a ver com reconhecimento, com prazer, é bem provável que aquilo que você se engaja, aquilo que você apoia, aquilo que você defende, tem a ver exclusivamente com você mesmo. Por quê? Porque o ser humano tem uma tendência de buscar uma identidade a partir dos seus feitos. Eu sou aquilo que eu faço, eu sou aquilo que eu conquistei, eu sou as minhas realizações, os meus troféus, as marcas que eu deixei. O exemplo clássico disso é a Torre de Babel, né, na Bíblia. Façamos grande, façamos um nome para nós mesmos. Então, através da Torre de Babel, a gente tenta, através dos nossos feitos, a gente tenta fazer um nome. E aí, se a gente não tem um nome, é porque a gente não sabe quem a gente é. Então, a gente está buscando identidade. Agora, tem um exemplo moderno bem interessante, né? A gente está vivendo agora as Olimpíadas de Paris. Em 1924, teve outra Olimpíada de Paris, né? E aí ela ficou imortalizada naquele filme Carruagem de Fogo. Não sei quantos que assistiram. E conta assim, a história de dois corredores, né? O Eric Liddell e o Harold Abrahams. E o Harold Abrahams, nesse filme, é muito interessante que tem uma frase dele que ele fala assim: eu tenho apenas 10 segundos solitários para justificar toda a minha existência. Eu tenho apenas 10 segundos solitários para justificar toda a minha existência. Ou seja, por que ele corria? Para poder mostrar e provar para o mundo, né, que a vida dele valia a pena. E eu acho que essa é a motivação de muitos que estão na Olimpíada hoje, é exatamente essa, né? Provar para as pessoas que a pessoa é digna, que a pessoa, sabe, tipo, ela é boa, né, naquilo que ela faz. Enfim. Agora, por outro lado, talvez a gente, assim, nós sejamos pessoas religiosas e caridosas. E aí, nesse caso, é mais necessário ainda a gente se perguntar por que a gente faz o que a gente faz? Qual que é a nossa motivação? O que está por detrás das suas boas obras? Um dia desses eu conversava com uma pessoa que ela faz parte de um grupo religioso assim, bem legalista, né? Bem legalista mesmo. E aí a gente conversando, eu percebi assim, essa pessoa ela não conseguia desfrutar dos prazeres simples da vida. Eu perguntava assim para ela, mas o que você gosta de fazer? E a pessoa não sabia dizer. E aí eu fui cutucando. Aí chegou uma hora que eu olhei para essa pessoa e falei assim, viu? Me diz uma coisa, para que você quer ir para o céu? O que você vai fazer no céu? O que você espera encontrar no céu? E aí a pessoa olhou para a minha cara e ficou tipo, sem saber o que responder. Eu olhei para ela e falei assim, viu? Quem não consegue sentir alegria aqui na terra, não vai sentir alegria no céu. Aí eu olhei para ela e eu fiz uma outra pergunta mais profunda ainda. Eu falei assim, me diz uma coisa. Se o inferno não existisse, será que você serviria a Deus do jeito que você serve hoje? E aí, a pessoa entrou em parafuso. Ela falou assim, como assim? Eu falei, se o inferno não existisse, você continuaria servindo Deus? Ela falou assim para mim, eu acho que ninguém serviria. Ou seja, tem muita gente que a motivação para fazer algo bom é de duas uma. Ou medo do castigo, ou desejo pela recompensa. E aí, se a sua motivação é o medo do castigo, sabe o que eu lembrei para essa pessoa? A parábola dos talentos. Eu falei, você lembra daquela história que Jesus conta dos talentos? Tem um cara que ele tem medo de
de arriscar. O talento era uma moeda, né? Era um valor. E aí ele fala assim, não, eu não fiz nada porque eu tinha medo, porque eu sei que você é um homem mau. Você semeia onde não plantou, né? Você é um cara mau. E aí diz que o dono da terra fala assim, cara, eu vou te julgar pelas suas próprias palavras. Você estava com tanto medo assim de mim, né? Por que você pelo menos não colocou meu dinheiro no banco para eu receber os juros? Ou seja, pelo jeito que você enxerga Deus, você acaba sendo julgado. E por outro lado, se a motivação da pessoa é o desejo do prêmio, quando Jesus olha para os religiosos, né, que querem agradar a Deus, ele fala assim, esses caras já receberam a recompensa deles. Se você está fazendo as coisas para ser reconhecido, para ser visto pelas pessoas, você já recebeu a tua recompensa. Ou seja, quando a motivação por detrás da cooperação para desenvolver ou para se engajar em determinado projeto, e aí não importa se você é uma pessoa não religiosa ou religiosa, e não importa quão boas sejam as suas intenções e ações, se a sua motivação tem a ver única e exclusivamente com você mesmo, você acaba entrando num ciclo exaustivo de ser cada vez melhor, de ter que provar de novo, de novo, de novo que você é digno. Por quê? Porque do contrário, se você parar de provar, aquilo que você conquistou até agora cai por terra. Então a pessoa ela entra num ciclo de merecimento que é uma roda de hamster que nunca para de girar e que gira cada vez mais rápido e que torna essa vida de sucesso insustentável. Tem um sociólogo que é o Ernest Becker que ele fala assim, um animal que adquire seu sentimento de valor mediante símbolos é obrigado a se comparar em todos os mínimos detalhes com aqueles que o cercam, para ter certeza de que não vai ficar em segundo lugar. A rivalidade entre irmãos é um problema crítico que reflete a condição humana básica. Não é que as crianças sejam maldosas, egoístas ou dominadoras. Elas simplesmente expressam muito abertamente o trágico destino do homem, justificar-se desesperadamente como um objeto de valor primordial no universo, se destacar, ser um herói, dar a maior contribuição possível para a vida no mundo, mostrar que vale mais do que qualquer outra coisa ou pessoa. O que ele está falando aqui? Quando você vê dois irmãos brigando, para ver quem é o melhor, eles só estão expressando aquilo que está no coração de todos nós. Que é a gente justificar a nossa existência, mostrar que a gente vale alguma coisa. Ontem eu e o Lucas, a gente levou as crianças no bosque, né? E aí depois da gente dar a volta, eles ficaram brincando ali no coisa de academia, sabe? E aí foi mais engraçado, assim, né? O João Francisco era o professor. Então ele não fazia exercício, ele só ficava mandando os outros fazerem. E aí começou. Aí no final o João deu uma nota, ele escolheu o melhor, e o melhor foi o Samuel. A hora que ele falou Samuel, a Olivia começou a chorar. Inconsolavelmente. Por quê? Porque ela não foi escolhida a melhor. Cara, na hora que ela falou isso, eu lembrei que eu já tinha preparado, né? Eu falei, cara, é exatamente isso. Como eu falei, né? As Olimpíadas estrearam na sexta-feira. E quantos atletas, assim como o Harold Abrahams, não são motivados pela existência de justificar não são motivados pela necessidade de justificar a existência através do primeiro lugar no pódio. Agora, será que a gente também não vive em busca de uma medalha de ouro, entre aspas? Né? Quantas coisas que a gente faz para provar para os nossos pais, para nossa mãe, que a gente é digno? Eu estava ouvindo uma entrevista do Rodolfo do Raimundo, ele fala assim que várias das músicas do Raimundos era uma afronta ao pai dele. Ele estava querendo, sabe, assim, mostrar para o pai dele que ele era melhor do que o pai dele. Às vezes a gente vive, sabe, assim, para mostrar para um pai, para uma mãe que a gente é melhor, que a gente é digno. Para conseguir o reconhecimento dos nossos amigos, nossos colegas de trabalho. Para atrair o olhar das pessoas, né, os likes, as curtidas, os views. Então, gente, de que maneira então que a gente pode colaborar com o Evangelho e a gente se engajar num projeto do Reino de Deus, sem a gente cair nessa cilada da justiça própria? Porque isso é uma tentativa de a gente se justificar. Autojustificação. Como é que a gente faz para a gente se engajar sem a gente cair nessa cilada? E esse é meu último ponto.
o poder para a verdadeira cooperação. Sabe que no auge da Segunda Guerra Mundial, o Tolkien, ele já tinha começado a escrever O Senhor dos Anéis. E chegou num ponto que a história foi ficando tão grande, tão grande, tão grande, tinha tantas subnarrativas para ele desenvolver, que ele começou meio que travar, sabe, né, como escritor, né, ali. E aí, conforme ele foi vendo que a guerra estava ficando muito feia, além, né, tipo, de ter um monte de coisa para resolver, né, tipo, dentro da história, ele começou a ficar com medo muito grande, sei lá, de uma bomba cair e ele morrer e assim, aquilo que ele tinha começado a fazer, ele não dá conta de terminar. Então ele escreveu um conto, porque ele não conseguia mais continuar escrevendo O Senhor dos Anéis. Esse conto, ele chama The Niggel's Leaf. Niggel's, N-I-G-G-L-E. Que o pessoal traduziu em português como A Folha de Migalha. Porque esse nome quer dizer assim, uma coisa pequena, sabe? Sei lá, uma migalha, né? Então, em português, a gente tem esse conto em português que se chama A Folha de Migalha. E é a história de um pintor que chamava Migalha. E um dia ele começa a pintar, ele pintava vários quadros, e aí ele tem uma folha, assim, que ele via ela com muita... Ele começou pintando uma folha no vento. E essa folha virou uma árvore, e essa árvore foi crescendo, 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 chegou num ponto que ele teve que construir, no fundo da casa dele, um galpão lá para poder... Porque a tela ficou enorme, ele precisava de uma escada para pintar, de tão grande foi ficando. Você percebe? Senhor dos Anéis, né? Tipo, foi vários braços ali, né? Tipo, e aí ele vai pintando e daqui a pouco tinha como é que fala? Um negócio verde, assim, um prado, né? Verde embaixo e atrás tinha uma floresta e mais atrás ainda tinha uma cadeia de montanhas com neve e tal. E foi aumentando o quadro, tipo, nunca parava de crescer. Só que ele era um cara muito detalhista. Então ele demorava muito para pintar. Entendeu? Ele fazia cada folha, sabe, assim, tipo, no mínimos detalhes, né, tal. E além disso, ele vivia interrompendo a pintura dele para ajudar principalmente um vizinho que ele tinha que chamava o Paróquia, né? E, enfim, mas ele ajudava esse cara, mas sabe quando assim, alguém te interrompe no meio do trabalho, tipo, você vai meio que praguejando, você vai, mas tipo, puta que saco, mano, cara chato, né? E ele vivia ajudando esse cara, e esse cara não reconhecia o trabalho dele. Mas mesmo assim ele ajudava. E ele tinha uma viagem para fazer, que era uma viagem desagradável, que ele ficava tentando adiar ao máximo. Até que chega um dia que vem o condutor e leva ele para essa viagem. A viagem é a morte. Né? E aí, ou seja, ele morre e ele não consegue terminar o quadro. E aí, no além... Ele vai para um lugar, tal, né? Tipo, ele fica um tempo lá sendo cuidado, né? Sendo aperfeiçoado, até que ele ouve duas vozes. E a gente não sabe direito quem são essas vozes, mas o pessoal fala assim, a primeira voz é a voz da justiça. Ele foi negligente. Ele não fez tudo o que ele tinha para fazer. E a segunda voz é a voz da misericórdia. Fala, mas ele ajudava os vizinhos. Por que acontece? Lembrei, estava esquecendo. Um dia o Paróquia vem pedir ajuda, porque estava chovendo, e o telhado dele tinha destelhado, estava entrando água dentro de casa, e a mulher dele estava doente, precisava buscar um médico. E aí o Migalha foi buscar um médico de bicicleta, só que ele tomou tanta chuva que ele também ficou doente, e aí ele pegou um resfriado, ficou com febre, morreu, e a mulher do cara sobreviveu. Né? E, enfim. E aí... Ok, ele está lá, né, tipo no além. E só que aí vai indo tal, e aí por conta disso, então eles falam, não, então acho que ele está pronto, né, para continuar. E aí um dia, então, aí ele pode continuar a viagem dele. E aí um dia eu vou ler para vocês o que acontece. Fala assim, ó. Diante dele estava a árvore, sua árvore, terminada. Se é que se podia dizer isso,
de uma árvore viva, cujas folhas se abriam, os ramos cresciam e se curvavam ao vento, que tantas vezes Migalha sentira ou adivinhara, e tantas vezes não conseguira captar. Ele fitou a árvore e lentamente ergueu os braços, e os abriu largamente. É um dom, disse ele. Referia-se à sua arte e também ao resultado, mas estava usando a palavra bem literalmente. Continuou olhando para a árvore. Todas as folhas em que trabalhara estavam lá, tal como as imaginara, mas não como as fizera. Havia outras que tinham apenas germinado em sua mente, e muitas que poderiam ter germinado se ele tivesse tido tempo. E aí ele continua nesse lugar para terminar essa árvore, só que sabe o que ele descobre? Que ele precisava do vizinho dele do paróquia. E ele só pode terminar a árvore quando o paróquia está junto. E aí, no final das contas, a gente não sabe se o Tolkien está sugerindo que Migalha produziu um vislumbre do novo céu e da nova terra através da arte dele, ou se o Criador decidiu utilizar a subcriação, né, do Migalha, e a partir dessa subcriação, fazer isso acontecer de verdade no novo céu e na nova terra. O que a gente sabe é que Tolkien quis mostrar o seguinte para a gente: nada do que a gente faz nessa terra vai ser desperdiçado no novo céu e na nova terra que Deus está preparando. Você pode ter certeza disso. Nenhum esforço teu vai ser desperdiçado. Quando os filipenses ajudaram Paulo, suprindo as necessidades dele na prisão, oferecendo consolo, acolhimento, companhia na solidão dele, eles colaboraram com algo que se estendeu até a eternidade. Então ele fala assim, aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O dia de Cristo é o dia no qual o poder da ressurreição vai transformar todas as coisas. Sabe o que é a ressurreição? A ressurreição é a invasão do futuro no presente. É a antecipação de uma nova realidade no qual a morte não tem um poder último. E se a morte não tem poder último, aqueles que controlam a morte não podem mais pôr medo na gente. Por que essa igreja ajuda Paulo, mesmo sendo perigoso eles mandarem dinheiro para o cara que está na prisão contra o império? É porque a morte não tem mais poder para eles. E aí os tiranos, os imperadores, os violentos, os abusadores, o poder deles acaba. Vocês estão entendendo? Eu falei para vocês, esse ano eu ouvi o relato de um cara, um pastor, qual que era o país dele? É um país da África. Eu acho que é o Zimbábue. Esse cara começou a protestar contra o governo, que estava numa recessão econômica muito grande. E aí ele foi preso, pelo governo. E no dia que estava marcada a audiência dele, que todo mundo sabia que era uma audiência assim, fachada, provavelmente ele ia acabar morrendo. Porque esse cara foi preso porque ele convocou uma greve, porque o pessoal não podia protestar no Zimbábue. Era proibido. Aí o que ele falou para a galera? Ele falou, galera, vamos ficar em casa. Diz que 2/3 do país ficou em casa. E aí ele foi preso. E aí no dia que era a audiência dele, com certeza, os caras iam dar um jeito de acusar ele e morrer, diz que começou a juntar gente na frente do fórum, e o pessoal não vai para a rua, porque todo mundo tem medo de... E a galera começou a juntar, e aí o povo estava, na frente do fórum, ajoelhado, orando e cantando. Diz que a polícia, que é super violenta, não conseguia nem bater nos caras. E aí, resultado, mandaram soltar ele. E esse cara soltou, foi para os Estados Unidos, porque ficaram sabendo que ia prender também de novo ele. E ele foi preso várias vezes depois, que ele acabou voltando para o Zimbábue. E eu ouvi esse cara falando esses dias atrás. Então é isso. O poder dos violentos, quando a gente entende a ressurreição, a gente perde o medo disso, entendeu? E aí a gente consegue ajudar uns aos outros, porque nada consegue parar a igreja quando a igreja entende o poder da ressurreição. Então, uma plantação de igreja saudável cria um vínculo de cooperação que se estende por toda a eternidade.
Porque o que a gente faz em nome de Jesus e na força do Espírito Santo é carregado com eterno peso de glória. Então, Enter Wright fala, você que é professora de criança, uma criança que você atende com cuidado, sabe, assim, com carinho, isso vai refletir lá na eternidade. Você que trabalha numa empresa, sei lá, de TI, de engenharia e tal, cara, não sei, tipo, nos processos e tal, sabe, alguém que você ajuda, alguém que, entendeu, que você faz com amor, com carinho, tudo isso vai ser estendido. Você que tem um comércio, né, que de repente ajuda ali alguém que está precisando, sabe, que um funcionário, tudo isso vai ser levado em consideração. E de alguma forma que a gente não consegue entender, Deus vai usar tudo isso para que lá no futuro, o novo... Lembra que eu perguntei para a mulher? Para que você quer ir para o céu? Você não consegue aproveitar a vida aqui na terra? O que você vai fazer no céu? Mas é isso. O céu é a continuação daquilo que a gente começa aqui na terra. Então, por isso que todo amor que a gente compartilha e divide, ele vai ser reverberado muitas e muitas vezes, e de uma maneira linda e bela, ele vai estar presente lá no céu e vai ser a continuação daquilo que a gente está plantando aqui. Então, que Deus possa te abençoar para você continuar colaborando. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela nossa igreja, Pai, pela IPI Novo Norte, que nasceu no teu coração, tenho certeza disso. E te agradeço por cada irmão e irmã, Deus, que tem colaborado, que tem contribuído, que tem ofertado o seu tempo, o seu dinheiro, a sua força, suas palavras de amor, de carinho, sua disposição, meu Pai, de servir não só aqui, ó Deus, no templo, quando a gente está reunido em culto, mas lá fora, meu Pai, para que teu reino seja visto em toda a terra. Cada irmão e irmã, ó Deus, que tem sido um cristão fiel a Ti, meu Pai, no local de trabalho, ó Deus, que tem sido parte, ó Deus, da forma que o Senhor cuida do mundo, ó Pai, como a gente leu o Salmo 145, que diz que o Senhor cuida de todos os seres vivos, ó Deus, o Senhor alimenta todos, ó Pai, cada um que lá fora, Deus, tem abençoado. Obrigado, ó Pai. Que o Senhor continue nos sustentando, ó Deus. E que aquilo que o Senhor começou, meu Pai, que o Senhor possa continuar, ó Deus, e que o Senhor possa mostrar, meu Pai, para a gente um pouquinho, ó Deus, daquilo que o Senhor está plantando. Que a nossa vida seja uma antecipação do novo céu e da nova terra. É o que eu te peço em nome de Jesus.